Bom dia, sejam todos bem-vindos hoje na nossa live, num pleno feriado de finados. Eu gostaria primeiro de dar boas-vindas às pessoas que estão chegando pela primeira vez nesses encontros semanais de segunda-feira, que a proposta é estar compartilhando algumas inspirações de um curso em milagres em diversos assuntos. Então, eu gostaria de informar que você poderá assistir às lives anteriores, se cadastrando no YouTube, no Marcos Adriano Infantozzi, e embaixo de toda a descrição dos vídeos você vai encontrar um link que você poderá se cadastrar no grupo do WhatsApp das lives, para que você possa receber normalmente meditações que eu proponho como exercício durante a semana e para você lentamente experimentando o curso em milagres. Ok? Então, sejam todos bem-vindos nesse nosso feriado e eu gostaria de trazer para vocês justamente um tema bem desafiador para nós. Deixa eu só organizar aqui. Que é Finados, Dia dos Mortos. Então, o que eu procurei fazer primeiro, olhar na visão de alguns países como esse dia é comemorado, e depois nós vamos falar sobre a morte, algumas religiões que eu selecionei, e com base no curso em milagres sobre essa questão de morte. Vamos começar primeiro a entender qual é a diferença entre os países sobre essa questão. Então, no Brasil, e no México, são duas coisas bem interessantes. Então, vamos primeiro a uma reflexão. Cada um desses lugares encontrou com seus recursos culturais e históricos uma forma de encarar a morte. O luto é vivido por todos nós, isso não há dúvida. A diferença está nos significados que são atribuídos à morte e ao dia de finados. Então, no Brasil, nós temos uma característica. A data, ela carrega toda a tristeza, a lembrança daqueles que não puderam estar mais aqui. Costuma-se ir ao cemitério levar flores e acender velas. Então, a gente sente no dia de hoje uma tristeza, porque há um sentimento de perda, há um sentimento das saudades, mas não uma saudade positiva, né? Uma saudade sempre do lado de um apego que a gente teve com as experiências com essa pessoa. Quando a gente vai para o México, ela é tratada como um dia especial para homenagear nossos antepassados e nos manter mais próximos deles, de maneira amigável e o saudosista. Então, imagina que no México tem 3 dias de festas, onde eles se vestem, né, de caveiras, e eles tornam isso mais leve, porque eles têm uma ligação com os antepassados. Quando a gente vai para Guatemala, eu achei bem interessante essa comemoração. A população vai para as ruas e produz pipas gigantes que enchem o céu, simbolizando a alma dos que partiram. Então vocês veem que há muita leveza nessa relação com esse dia para alguns países. E quando a gente vai para o Japão, há um festival Obon, que dura também 3 dias e é a oportunidade de reunir a família e se preparar para o retorno dos mortos. Há uma ligação constante em alguns países sobre aos mortos e sobre os vivos. Então, isso é bem interessante a gente olhar a diversidade, como esse dia é comemorado. Sobre a morte, selecionei as principais religiões que são a base, né, de todo o movimento religioso no mundo. Quando a gente vai para o budismo, o que é a morte? A nossa mente vai para a próxima vida, assim como um pássaro vai procurar um novo ninho. O islamismo, a morte nada mais que é do que um término de uma fase bastante curta
e bastante efêmera, que seria a nossa vida mundana. Na visão do judaísmo, a morte, ela vem como uma passagem, como um acontecimento que faz parte da vida. Isso é encarado no judaísmo de uma maneira muito natural. Agora, olha que interessante, na visão do cristianismo, o dia de finados não é um dia de tristeza, mas de reflexão, porque se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Esta fala do padre Antônio Fernandes é que tem muito a ver com o pensamento de um curso em milagres. E eu trouxe também a visão do Espiritismo. Relembrando Jesus, Deus é Deus de vivos e não de mortos, porque para ele todos vivem. E nós, como nós entendemos a morte? Então eu gostaria de trazer aqui para um curso em milagres esse tema sobre a morte. Então, primeiro, quem está vindo pela primeira vez, eu gostaria de dar uma pequena explanação sobre o sistema de pensamento do curso. Eu sempre gosto de espelhar nesse quadrante, porque para o curso em milagres, vamos começar a interpretar esse gráfico rapidamente. Nós estamos divididos entre a mente certa e a mente errada. O que isso representa? Anjinho e diabinho. Então, isso quer dizer que todas as escolhas que nós temos 24 horas, eu estou escolhendo pelo caminho do amor ou pelo caminho da dor. Nós usamos um percentual paralelo à neurociência, quando diz da capacidade, que nós temos e não estamos conscientes dele. Então, nós estamos conscientes 3% que eu sou uma alma, um espírito eterno, e 97% achando que é o corpo. Então, naturalmente, que quando a gente tem a passagem de um ente querido, ou mesmo no dia da nossa morte, nós vamos ter um grande sofrimento, porque eu acredito que eu sou simplesmente o Marcos Adriano. Porque eu estou consciente, praticamente 97% de ser isso. Então, esse é o sistema de pensamento do Curso em Milagres. Na mente correta, na mente certa, eu me conecto com o meu ser, com a minha essência, e aí, à medida que eu vou tornando cada vez mais consciente dessa verdade, a gente diz que uma pessoa desperta que está próxima dessa plenitude na consciência. E quando eu me aprisiono na mente errada, eu estou na consciência do ter, do papel, do corpo. E aí a gente diz que é uma mente adormecida. Eu coloquei aí em verde porque o tempo é muito importante para o curso em milagres, porque o único momento real para o curso onde eu posso reconhecer essa verdade de ser como Deus me criou está no presente. Por quê? Porque toda a minha consciência está voltada para o passado, pelas experiências que eu tive e estou tendo através da mente errada, que é o ego que conduz. Então, o curso quer que toda vez você esteja no momento presente para fazer as suas escolhas. É assim que funciona o pensamento de um curso em milagres. Ele vai lentamente nos ajudando e nos inspirando a ter experiências na consciência de ser como Deus me criou. E lentamente eu começo no caminho do despertar. Qual é a única realidade para o curso? A única realidade para o curso é justamente o amor. É justamente a essência do meu ser. Ela é eterna. Eu deveria temer a morte? Primeiro questionamento. Segundo, a morte realmente existe? Então, para responder isso, eu vou compartilhar com vocês um diálogo de Jesus e Nicodemos, que estão questionando essa questão de morte e de renascimento,
E eu gostaria que vocês atentassem a esse diálogo. Rabi, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então veja bem, quando a gente ouve essa fala de Jesus, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí, de que morte que Jesus está falando? E na sequência, há um questionamento de Nicodemos, se a gente vai ter que voltar de novo para o ventre da mãe. E aí Jesus responde, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, qual é a leitura que nós temos? O que é a morte? A morte, na verdade, é a morte da consciência, não do corpo. É a morte do meu ego, a morte da mente errada e o renascimento da mente correta. Porque todos nós viemos no início dessa nossa jornada no ato da criação. Então, para que você entenda isso, reveja lives anteriores, onde a gente explanou da onde nós viemos. Então, eu começo a ter consciência de que eu sou, em essência, o ser. Isso é a alma, isso é o espírito. Isso é a verdade para o curso, porque a essência do nosso ser é amor, porque o ato da criação é amor. Então vejam bem, à medida que a gente vai caminhando pelo curso em milagres, por qualquer outro caminho, você começa a se espiritualizar. E que isso representa? A espiritualização de uma pessoa move ela para um despertar a sua verdade. Então ela começa a ficar mais plena da essência dela, ela começa a ficar mais amorosa, então ela deixa de ser a pessoa ranzinza, a pessoa irritada, a pessoa que julga, e ela começa a se tornar uma outra pessoa em virtude da consciência dela. Então, quando você se olhar como você era antes, você não vai se identificar, porque você teve várias mortes nessa trajetória. Morte física? Não. Uma morte na consciência, de achar que você é a irritação, que você é o egoísmo, que você julga todo mundo, que você não consegue viver em paz e de repente você começa a se tornar uma pessoa pacífica, uma pessoa íntegra na tua verdade e que começa a inspirar o mundo ao invés de julgar o mundo.
Então, quando você olha para o passado, você não se identifica mais com você mesmo. Então, isso é o que Jesus estava querendo dizer a Nicodemos, e para o curso em milagres, essa é uma verdade, porque a morte, na verdade, é uma passagem e uma transformação, uma metamorfose. E aí nós estamos numa era de regeneração, muito interessante, do 2020, que foi desafiador para todos nós, que talvez era para que a gente trouxesse um pouco essa proximidade de nos relacionarmos com a nossa essência, né? Tivemos que ficar sem a agenda do mundo, mas para resgatar uma relação que se perdeu no meio de toda essa tecnologia, de todo esse dia a dia que nós estamos vivendo. Então, morte, pessoal, é uma mudança de consciência. O corpo é uma vestimenta que simplesmente vai passar de um estágio para outro, e algumas religiões já abordam com muita facilidade e tranquilidade essa transição. Então a gente tem um mito, a gente tem uma crença, a gente tem um apego sobre a dificuldade de expressar essa palavra e entender ela na íntegra, porque nós estamos todos aprisionados numa consciência que me traz a minha ligação única com meus seres amados no papel, e eles vão além. Existe uma fala de André Luiz que ele diz, especialmente no nosso lar, nossos laços de amor são eternos. Então eu não precisaria me preocupar em achar que eu perdi algum ente, porque eles estão enraizados na nossa árvore, né, da vida. Então, eu gostaria que vocês, nesta semana, especialmente no dia de hoje, de finados, vocês sintam um sentimento de gratidão pelos entes que já estão continuando a sua caminhada espiritual, que é a única verdade para o curso em milagres, e você pode levar flores, você pode acender velas, a forma que você reverencia essa sua ligação com o seu antepassado, mas não com um sentimento aprisionado na tua mente errada, mas sim na tua mente correta. Então, traga um sentimento, uma lembrança que você viveu, que você curtiu, o que essa pessoa representa na tua vida, e acenda aquela vela iluminando essa ligação com amor, porque é a única verdade do nosso ser. Eu vou deixar aqui agora uma meditação, que é a prece de Fernando Pessoa, e na voz de Maria Bethânia, e eu quero que vocês atentem o que ela diz no final da prece. Essa prece eu vou disponibilizar em MP3, no WhatsApp, no grupo, para que você possa, essa semana, procure ouvi-la uma vez por dia, para que você traga cada vez mais os seus entes queridos, os seus antepassados, de uma forma bem acolhedora, saudosa, e muito feliz por elas terem passado pela sua jornada e terem deixado esses sentimentos de saudades, de felicidade. Então, não traga tristeza, traga a alegria, porque hoje elas participam, elas estão aqui conosco. É simplesmente você trazer um sentimento de gratidão e encontrar-se com ela. Então, eu desejo a todos um dia de finados numa energia de luz, como essa luz está iluminando essa nossa tela do dia de hoje, e que essa semana ela seja relembrada, um sentimento de muito carinho a todos esses entes, e festeja esse dia dentro dessa energia. Então, Namastê, Om Shanti e gratidão. Nos vemos na nossa próxima semana. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte,
O sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas. Onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim.